Boa noite! Câmara celebra 75 anos do Colégio Bom Conselho com sessão solene. Representar a escola nesse momento, antes de tudo, é um motivo de muita alegria e também de responsabilidade, porque a gente carrega esse passado, carrega também a responsabilidade do presente e de projetar o futuro. Começa a tramitar o projeto de resolução da vereadora Marina Bernardes, que propõe a inclusão de artigo ao Código de Ética da Câmara de Vereadores. Um artigo específico para defesa e promoção de grupos que nós entendemos como vulnerabilizados. Aí nós envolvemos mulheres, população indígena, comunidade negra, população LGBTQIA+. E o Centro Hípico de Lagerise completa 10 anos de atividades. Acho que primeiro o cavalo ele é uma paixão, né? Para todos nós, quem gosta de cavalo, quem monta com os cavalos, quem está sempre ao redor do cavalo, começa sempre com uma paixão. Confira a partir de agora no canal da comunidade. Na noite da última quarta-feira, a Câmara de Vereadores realizou sessão solene em celebração aos 75 anos de fundação do Colégio Bom Conselho. A instituição de ensino é considerada uma das mais importantes do município e a homenagem foi uma iniciativa da vereadora Regina dos Santos. O Colégio Salvatoriano Bom Conselho foi fundado em 1950 com a chegada das primeiras irmãs salvatorianas na cidade, dando início às atividades na Escola Círculo Operário. Com o seu crescimento nos primeiros anos, proporcionou acesso ao ensino em larga escala, formando grande número de alunos. Atualmente, a entidade oferece 3 níveis da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A origem da escola ela está calcada na simplicidade, na luta para construir a instituição que nós temos hoje. E ela sempre primou pelos valores humanos, cristãos, culturais. E o que resta nessa trajetória toda, relembrando a memória de uma longa caminhada de 75 anos, é justamente a gratidão aos familiares, estudantes, educadores, que contribuíram, também as autoridades locais, que contribuíram e apoiaram para que essa instituição assim permanecesse com vida, com alegria e com esperança de prosseguir. Convictos, de que é esse trabalho que vai lá no futuro colaborar para a transformação da sociedade. Desde 1960, fruto de seu rápido desenvolvimento e a fundação do ginásio do colégio, o Bom Conselho opera na sede situada no centro da cidade até os dias atuais. Para Jorge Bieluczyk, o tamanho da instituição é fruto de um trabalho contínuo. Eu acredito que não existe segredo, existe trabalho, Trabalho e foco no propósito, No caso nosso, na nossa missão salvatoriana, que é alimentada por um carisma que tem como pano de fundo uma espiritualidade cristã, católica, e acredito que esse é o que alimenta, é isso que nos inspira e nos faz ir além das dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Tanto é que, para nós, a escola não é formada por 1 ou 2 ou 3 pessoas. A gente entende que a escola é uma comunidade formada por vários agentes, por educadores, por famílias, por estudantes. E a conexão desses agentes talvez é o segredo, é a conexão das pessoas que faz com que a escola tenha dinâmica, tenha sentido e possa construir propósito na vida de cada criança, de cada adolescente, mas também fazer com que o nosso propósito institucional ganhe vida no nosso dia a dia. A vereadora Regina dos Santos, autora da iniciativa, destacou a capacidade do Bom Conselho de formar educadores e se tornar referência no ensino passofundense e região. Eu que sou professora, defendo aqui na Câmara de Vereadores a educação. Acredito que toda vez que a Câmara de Vereadores abre as suas portas para a educação, ela está abrindo as portas para o desenvolvimento. E quando a gente olha o histórico do colégio aqui no município de Passo Fundo, fica muito claro a importância dele para a gente ter essa cidade pujante que a gente tem, que tem tanto orgulho, com um orçamento
que a gente sempre cita muitas vezes. E aí a educação tem um papel muito importante. Ao longo desses 75 anos, a escola foi formando muitas lideranças. E a importância dela para esse desenvolvimento. Então, é o reconhecimento dessa história de comprometimento com a cidade de Passo Fundo, com a educação, com o desenvolvimento e todo esse legado, né, que a escola nos deixa aí ao longo desses 75 anos, que com certeza vai seguir fazendo esse trabalho de excelência. Bem, representar a escola nesse momento, antes de tudo, é um motivo de muita alegria e também de responsabilidade, porque a gente carrega esse passado, carrega também a responsabilidade do presente e de projetar o futuro. Então, é uma alegria e uma imensa responsabilidade, né, em representar a instituição ao longo, né, dessa história bonita em Passo Fundo, uma história que é marcada por desafios, marcada por superação, por lutas, mas certamente de muita contribuição para a comunidade passofundense, uma vez que no espaço da escola já passaram muitas pessoas, as quais hoje algumas lideram, né, processos dentro da nossa cidade, lideram instituições, projetos, e outras pessoas que colaboram, né, com sua energia, com sua inteligência, com sua força, a construção da cidade em outras instâncias que também são importantes. Então, nós hoje celebramos 75 anos, que é 75 anos de uma história bonita e de uma história que merece o reconhecimento. Afinal, são poucas instituições que têm uma vida, né, de 75 anos. Então, esse é o motivo, né, que nos faz estar aqui e de recordar, de fazer memória de tudo o que vivemos até o momento. Eu tenho acompanhado inúmeros depoimentos que têm chegado desde que a gente lançou o convite nas redes sociais. E a questão da humanização é algo que me chama muito a atenção na proposta da escola, né, de formar, de fato, cidadãos que possam fazer a diferença, independente do espaço onde eles venham a estar ocupando. Então, para mim, fica muito isso, assim, a diferença que a escola faz é, de fato, de estar formando pessoas que vão fazer a diferença para a cidade, mas, sobretudo, para as pessoas. Está tramitando no Legislativo Municipal um projeto de resolução da vereadora Marina Bernardes, que propõe a inclusão de um artigo ao Código de Ética da Câmara de Vereadores. Com a inclusão de um artigo no Código de Ética da Câmara de Vereadores, a vereadora Marina Bernardes pretende coibir os discursos de ódio e o assédio moral no Legislativo. Nós temos um código de ética bem completo, mas que ainda permite que nós façamos contribuições. Então, o nosso mandato propôs a inclusão de um artigo específico para defesa e promoção de grupos que nós entendemos como vulnerabilizados. Aí nós envolvemos mulheres, população indígena, comunidade negra, população LGBTQIA+. Nós entendemos que isso deve ser um compromisso dos parlamentares para fazer essa defesa e ter esse compromisso e a gente garantir esse mecanismo na nossa casa, um compromisso que nós entendemos que é importante para ser exemplo para a comunidade. Nós entendemos que, como esse é um movimento que acontece em todas ou grande parte das câmaras de vereadores do Brasil, nós entendemos que esse movimento é importante para coibir discursos de ódio. Que, na verdade, câmaras de vereadores ainda são espaços que são passíveis, que levam a discussões, muitas vezes, de campo político, e nós entendemos que não. Isso deve ser um regramento da casa, coibir e impedir, né, a longo prazo, que esses discursos sejam proferidos aqui dentro. Na tribuna, o vereador Iriel Saquete sugeriu que a pauta seja ampliada para que os demais vereadores possam avaliar com mais rigor a necessidade de alteração do Código de Ética da Câmara. Na verdade, o que acontece, a gente já tem o artigo 5º, né, que se a gente buscar ali, está dentro do Código. A gente, além do Código de Ética, a gente tem também um curso que vai ser oferecido pela Câmara e também tem um regimento interno. E antes de nós sermos vereadores, a gente é cidadão e tem várias coisas que a gente também tem que cumprir. E além disso, a gente tem a Comissão de Ética. Se algum dos vereadores não conseguir cumprir, tem a possibilidade da Comissão de Ética trabalhar nesse sentido. Eu acho desnecessário fazer essa alteração nesses moldes. Por isso que eu solicitei em plenário para que venha para a Comissão de Finanças e Planejamento, para que a gente possa aí sim, talvez, melhorar esse projeto, porque não é porque às vezes veio de uma pauta do que a gente não defende, porque a gente sabe da questão ética que todos os parlamentares aqui, inclusive, incumprem. A gente sabe que pode ter algumas questões que a gente precisa mudar, mas que a gente possa alterar esse projeto, um pouco com uma emenda, com um pouco com um substitutivo. Por isso que eu fiz o pedido
para que ele venha para a nossa comissão, para aí sim que a gente possa avançar nesse debate. Não é porque eu me posicionei contra o que ela está pedindo, nem contra a vereadora. É dentro da pauta que a gente pode discutir para avançar e melhorar. E depois do intervalo você acompanha os 10 anos do Centro Hípico de Lagerise. Nós já voltamos. Oi, essa ligação é pra você. Você já sabe que pode contar comigo quando mais precisa, né? Mas também tô sempre aqui pra ouvir, acolher, sem nunca julgar. Pra você tirar dúvidas, conhecer os direitos e serviços que te protegem. Conte comigo. 180. É só ligar, tá? Busque ajuda, denuncie. Ligue 180. Nossa ligação mais forte em defesa das mulheres. Ministério das Mulheres. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Centro Hípico de Lagerise, em Passo Fundo, completou 10 anos de atividades. O vereador Cícero Martins fez uma visita ao local acompanhado de nossa equipe para verificar os trabalhos realizados e destacar sua importância para o município. O Centro Hípico de Lagerise tem como objetivo promover o hipismo por meio de aulas, treinamentos e atividades especiais. Cristóvão de Lagerise é atleta com larga experiência, além de treinador renomado na modalidade. Ele relata os fatores que o motivaram a abrir o Centro Hípico. Eu sou cavaleiro profissional já há um bom tempo. Eu comecei montando em 97 numa escola de equitação, aqui de Passo Fundo mesmo. Depois, com o tempo, eu defini trabalhar como profissional de hipismo. Eu tive que buscar aprimoramento, então logo eu fui a Porto Alegre e depois de Porto Alegre eu fui a São Paulo. Isso aí já pelos 2005, por aí, na São Paulo. E aí logo na sequência eu tive a oportunidade de poder estar na Europa, de ir à Europa e conhecer um pouquinho lá como é o cavalo, aprender um pouquinho sobre o cavalo. E aí, com tudo, as coisas acontecendo, a gente teve a oportunidade de retornar para casa, retornar a Passo Fundo. E poder também trazer um pouquinho para a nossa cidade, para a região, o que o mundo teoricamente pratica hoje, porque atualmente também eu também faço um pouquinho o circuito internacional, faço o circuito nacional todo, e o Centro Hípico agora, nos dias 2, 3 e 4, a gente está comemorando os 10 anos já do Centro Hípico, então a gente vai fazer um evento nacional com federações convidadas de Santa Catarina e Paraná, e vamos fazer uma festa bem interessante e proporcionar para a cidade e para as pessoas também algo diferente aqui. E quando eu defini que eu queria ser cavaleiro de hipismo, eu fui um pouquinho atrás de aprender e eu pensava, poxa, poder proporcionar isso aqui para Passo Fundo, assim, poder ter uma escola de equitação que eu gostaria de ter. Eu fui andando e as coisas foram acontecendo e acabou que surgiu aqui essa estrutura que é fantástica, e aí criamos o Centro Hípico e aí com isso estamos tocando um sonho de poder proporcionar para a nossa cidade e para todo mundo um convívio com os cavalos. Hoje nós temos um grupo, uma equipe de colaboradores grande, assim, a gente tem 8 colaboradores de cuidado com os cavalos e professores, secretaria, e aí nós temos mais 4 terceirizados e temos 36 cavalos, eu acho que a gente está com estabulados aqui, todos cavalos de salto, cavalos que trabalham na escola e cavalos também da ecoterapia. Dentre outras ações empreendidas pela entidade, Cristóvão destaca a ecoterapia usada junto a pacientes com câncer. Trata-se de um método terapêutico que utiliza cavalos para promover a reabilitação e o bem-estar dos praticantes, estimulando o desenvolvimento motor, cognitivo e emocional. A gente tem aqui, nós temos a escola de equitação lúdica a partir de 2 anos, para crianças, elas aprendem a montar em pôneis, a gente tem os pôneis ali, e aí depois a partir dos 6 nós já temos a equitação para adolescentes, ali para iniciantes, no caso de 6 a 12 anos, e depois a gente tem equitação também para adultos, aí que não tem idade limite, a gente ensina os cuidados, a forma de como conduzir, de lidar, de como equilíbrio, né, exercícios, todos voltados, a gente trabalha voltado para o salto, na parte da equitação do hipismo, da equitação clássica, o hipismo, que é o salto, né? E aí também nós temos a ecoterapia,
que é um trabalho que proporciona também às pessoas algo diferente assim com o cavalo também, né? Podendo proporcionar o que de melhor o cavalo nos proporciona. Então a ecoterapia é um trabalho, é um sonho assim também que eu tenho de poder proporcionar isso. Assim, é difícil ter um lugar, é difícil ter os cavalos, ter uma equipe boa trabalhando. Então a gente trabalha sempre através disso, sempre buscando uma equipe boa, sempre buscando proporcionar essa qualidade de vida, né, que é para as pessoas e os praticantes que possam estar conosco. Os praticantes da equitação salientam a relação das pessoas com os cavalos como uma forma de se conectar com a natureza. Eu acho que primeiro o cavalo ele é uma paixão, né, para todos nós, quem gosta de cavalo, quem monta com os cavalos, quem está sempre ao redor do cavalo, começa sempre com uma paixão. Então isso acaba virando um hobby, acaba virando uma profissão. No meu caso, o cavalo começou com uma paixão, hoje é um hobby. Eu tenho hoje minha filha também, monta aqui, né, no Centro Hípico comigo. Nós duas participamos de competições juntas, então eu acho que é um momento que nós temos, né, de prazer, de alegria, e a gente também leva como uma paixão familiar, né? Como eu disse, sempre começa como uma paixão. Eu acho que o contato com o cavalo ele só traz benefícios, né? E o trabalho oferecido aqui, eu acho que ajuda muitas famílias, muitas crianças, né? E é um trabalho sério, né? Aqui a gente tem estrutura, né? Tanto o pessoal que cuida dos animais, né? Dos cavalos, quanto o pessoal que dá todo o suporte para as crianças, né? E que fazem, né? Esse trabalho aqui no Centro Hípico. Pelas ações realizadas na ecoterapia, além de promover o hipismo como forma de aproximar as pessoas dos animais e da natureza, o vereador Cícero Martins realizará uma homenagem a Cristóvão e ao Centro Hípico como forma de reconhecimento ao trabalho da instituição. Para mim é uma honra imensa poder estar homenageando o Cristóvão, a história dele, a história daqui do Centro Hípico, né? A trajetória dele em todo o desenvolvimento dele para chegar até onde ele chegou no esporte, né? O esporte aqui no nosso município está em ascensão, está sendo reconhecido há muito tempo. O pessoal ainda tem um pouco de receio, né? E de acompanhar, de vir. A gente está convidando a todos que venham conhecer o projeto, venham conhecer o Centro Hípico, né? Venham conhecer o trabalho do Cristóvão. E para mim, então, é extremamente importante essa honraria, né? Esse reconhecimento ao esporte e ao trabalho do Cristóvão. Essa convivência com o cavalo, né? O projeto esse da ecoterapia, que ele já vem desenvolvendo, a gente está com algumas ideias aí para ampliar de forma social, né? Usar essa estrutura que ele tem aqui, com certeza faz a diferença para a pessoa que precisa, que necessita, o paciente que precisa desse tratamento, né? Essa convivência com o cavalo, com o dia a dia aqui, a montaria, o movimento, então eu acho que faz muito bem para o paciente lá no final do tratamento, lá no final da sua evolução no geral, né? Que todas as pessoas possam, pelo menos, ter uma experiência com o cavalo. Muitas pessoas falam assim, que o cavalo, né? Claro que o cavalo é perigoso, é isso, aquilo. Às vezes as pessoas têm um pouquinho de receio de estar com o cavalo por algum motivo, algum susto que já passou. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas também tratam o cavalo de uma forma de qualquer jeito, assim, né? Chega no cavalo, às vezes o cavalo é presa, então muitas das vezes ele é por defesa, não é por ataque. Ele jamais vai te dar um coice ou te morder por algum motivo que ele queira, por maldade. Ele gosta da companhia, ele gosta de estar conosco. E o Jornal da Câmara fica por aqui. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana.